Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de conhecer o que está pressionando o nosso bolso, então vamos conhecer o IPCA 15, a prévia da inflação oficial. Mas tem outros assuntos para a gente tratar com vocês. Então a gente vai ver também as expectativas para esse IPCA 15, como é que estavam as expectativas do mercado. Vamos falar também do índice de confiança da construção civil e do Haddad, que falou aí em crescer, na verdade, em crescer com ajuste fiscal. A gente vai explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos falar do IPCA 15, que é a estrela do dia, nessa paulada que aconteceu. Vamos explicar da onde que veio essa alta tão grande. Vamos ver o que mais afetou o bolso das pessoas. Lembrando também que são questões, tem muita questão sazonal, tem questão aí de questão climática, então muito assunto para a gente tratar sobre esse tema. Vamos falar da construção civil também, como está a perspectiva da construção civil. Vamos repercutir algumas falas do Haddad, prometendo aumento de investimento mesmo com ajuste fiscal. Vamos ver se isso é possível, inclusive. Vamos discutir sobre tudo isso. Mas, então, tem tanto assunto nesse dia de hoje que a gente já pode partir para a agenda, né, Débora? Então, o que o nosso telespectador pode enfrentar nesse dia de hoje? Bom, hoje na agenda a gente tem um monte de balanços corporativos, tanto antes da abertura quanto depois do fechamento. Vocês vão notar isso quando aparecer aí na tela para vocês. Mas tem outros assuntos bem importantes que saíram ao longo do dia. Então, antes da abertura lá nos Estados Unidos, balanço da Home Depot, esse já conhecido, e na Alemanha, bem cedinho, também saiu o PIB do quarto trimestre. Esses dados já divulgados também fora do Brasil mais cedo. Aí a gente entra para a agenda brasileira. Então, tem IPC-FIP semanal aqui no Brasil também bem cedinho. Depois os dados da FGV e NCCM de fevereiro e a sondagem da construção. Esse dado a gente vai trazer para vocês com mais detalhes. Vamos ver o que está mexendo com a confiança da construção civil aqui no Brasil. E aí sim a estrela do dia, o IPCA 15, que era muito aguardado. Inclusive estava com uma projeção bem alta para a variação desse mês. Nos Estados Unidos, meio-dia, tem índice de confiança do consumidor. E aí, na sequência, a gente tem os dirigentes e presidentes do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, participando de eventos e dando ali seus discursos. Então, isso também deve ficar um pouco na centralidade, porque além da confiança do consumidor e dos balanços corporativos, não tem muitos dados macroeconômicos lá nos Estados Unidos. Então, de novo, o peso deve ir para os dirigentes do Banco Central de lá, justamente na busca por sinalizações em relação à política monetária, que vem aí com muita incerteza, inclusive as treasuries bem voláteis nesses tempos, por conta justamente dessa condição de política monetária incerta. Aí a gente volta aqui para o Brasil, depois do fechamento tem balanço CBA, tem também Vivo Telefônica, pode passar aí a agenda para o pessoal acompanhar com a gente, tem RD Saúde, né, Raia Drogasil, IRB e Redditor. Então, esses são os balanços aguardados para depois do fechamento. E tem na África do Sul, reunião dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20. Hoje, uma agenda mais focada mesmo no corporativo, de forma geral, de forma global. E aqui no Brasil, o IPCA 15 fica no destaque, no holofote. Falando em IPCA 15, eu já vou contar para vocês quais eram as projeções do mercado antes da gente entrar no próprio IPCA 15. Vamos ver o que o mercado estava esperando desse indicador, dessa prévia da inflação e por que o mercado estava esperando isso. Então vamos lá, a média das projeções do IPCA 15 ficou em 1,33%. O piso, né, então a projeção mais baixa entre os 41 agentes, aqui está 41%, tá gente, mas é 41 instituições que responderam à pesquisa. Então das 41 instituições, a menor projeção foi de 0,56 e a maior 1,53. Então, as projeções variaram entre 0,56% e 1,53% no mês a mês, tá? Então, na variação de fevereiro contra janeiro. E a média dessas projeções foi 1,33%, aí um pouco mais próxima até da realidade. A gente vai contar um pouquinho para vocês daqui a pouco, se acertou ou não o mercado. Mas o que o mercado estava esperando? Que o grupo habitação tivesse um peso muito grande, justamente por conta da energia elétrica e dos bônus que tiveram no mês passado, que nesse mês não teria, apesar de pegar 15 dias de janeiro e 15 dias de fevereiro, as mensalidades, que estão no momento justamente de ajustes,
e algumas questões sazonais de entre safra de cana. Então o mercado estava apostando que isso que faria o IPCA 15 subir. E aqui a gente tem aquela distribuição, né, das projeções do mercado em relação aos respondentes e também a percentual do total. Então vamos passar aqui para o pessoal de casa acompanhar com a gente. Então, ali naquele 0,56 a 0,94, que são as projeções mais perto do piso, a gente teve 3 respondentes só, então a maior parte dos respondentes não acreditava que ia ser uma inflação menor do que 1%. 7,3% desses respondentes, então, acreditava nessa faixa entre 0,56 e 0,94. Entre 1,14 e 1,34 estavam 13 respondentes. Então, aqui, 31% de quem respondeu à pesquisa, dos 41 que responderam, 31 estavam nessa faixa aqui de 1,14 e 1,34, não a maioria. A maioria estava de 1,35 a 1,53, com 25 respondentes. Então, aqui a gente vê que a maior parte estava acreditando numa aceleração inflacionária bem alta para esse mês de fevereiro. E aí, André, o mercado acertou ou errou? Errou! O mercado errou, né? Parabéns, mercado, vocês conseguiram errar mais uma vez, né? Olha, foi uma paulada a inflação nesse mês de fevereiro aí, nesses 15 primeiros dias de fevereiro, e mesmo assim o mercado conseguiu errar, ele chutou muito para cima. E você sabe o que vai acontecer, né, Débora? Vai ter o relatório Fox agora nessa sexta-feira, eles vão aumentar de novo a previsão da inflação e eles não vão alegar que, nossa, eu errei, aqui é a previsão de inflação então para cima, então eu tenho que fazer um reajuste. Não, eles vão aproveitar que foi uma paulada IPCA 15 e vão reajustar para cima. Então, aí a previsão freestyle deles lá, faça o que quiser, né? Mas vamos falar então desse número de 1,23 da prévia da inflação de fevereiro aí e explicar o que aconteceu. Vamos dizer assim que a gente teve um pouco de tempestade perfeita aqui nesse mês de fevereiro, com muita coisa afetando a inflação, esses 15 primeiros dias de inflação. A gente teve tudo que causa muita inflação aqui, tudo que tem grande peso aumentou. Combustíveis, energia elétrica, a gente teve o reajuste que costuma acontecer também no setor de serviços, no lazer, então isso daí também ajudou a aumentar a inflação. A gente teve também o café aumentando, o grupo de alimentos dando uma certa reduzida aí no seu peso. Mas vamos ver aqui, primeiro, vamos ver aqui como que foi, de maneira geral, a inflação nesse primeiro gráfico que a gente tem para mostrar para vocês aqui. Ó, a gente tem que foi uma bela aceleração, ó, mais de 1,12 pontos percentuais de aumento, né, entre janeiro e fevereiro, que estava em 0,11, foi para 1,23. Se a gente comparar com fevereiro de 2024, um outro aumento bem considerável, que foi 0,78 em fevereiro de 2024. Lembrando que fevereiro você tem uma inflação um pouco mais salgada, justamente por causa que é época de reajustes, mensalidades acabam entrando nisso, reajuste no setor de lazer acaba entrando nisso. A gente vai ver aqui, quando a gente for fazer aquele comparativo entre os diversos setores da economia, você vai ter isso, você vai ver que o lazer pesou muito. A gente tem que o acumulado no ano agora está em 1,34, então é um acumulado bem elevado para esse período do ano, né? Para o segundo mês do ano apenas. E nos últimos 12 meses ele foi para 4,96, ou seja, ele está próximo dos 5%, mais longe na meta, que é os 4,5%. Vamos ver agora por itens o que pressionou mais a inflação aqui nesse momento? Então a gente tem, ó, o arroz caiu, o feijão caiu, a batata caiu. O tomate, ele teve uma alta, mas uma alta bem menos expressiva do que a gente teve no último mês. Estava em quase 17, 18%. Subiu mais 3,24%. Cebola também quase que estável, 0,04%. Hortaliças e verduras também 0,11%. Frutas caíram, carnes também quase não subiram. Então a gente vê que o grupo dos alimentos começa a mostrar alguns sinais aí que vai parar, a não ser com a exceção do café, que aí o problema é a oferta muito baixa mundial, aqui no Brasil exportando cada vez mais café, o preço lá fora se expandindo bastante, a demanda da China afetando. Já falamos muito aí sobre essa questão aí do como o café está elevando o preço das coisas, né? Mas a gente vê aí que o clima deu uma melhorada, o hortifruti deu uma amenizada, os ovos foram um problema, tiveram uma alta de 2,53%, mas você vê, as carnes também estão começando a estabilizar os preços, o resto do hortifruti também. Então, parece que pelo menos em fevereiro a gente vai ter uma inflação de alimentos um pouco mais controlada, sendo que ela está na casa dos 0,6%. Então, um alívio aí para o bolso do brasileiro nessa parte. O problema é o resto.
a gente entra que a energia elétrica residencial, que ela tinha tido uma deflação de quase 16%, acho que foi até 16% nesse último mês, por causa do bônus de Itaipu, então a gente teve desconto na tarifa de energia elétrica em janeiro. Esse bônus foi retirado em fevereiro e agora você tem, então, que volta todo aquele bônus. Então, se reduziu 16% em janeiro, agora a gente tem, então, que aumenta de novo 16% em fevereiro. Não mudou bandeira nem nada, é só esse bônus sendo atribuído. Então, essa paulada que veio. Outra coisa, teve ICMS dos combustíveis, né? Então, o preço da gasolina, do etanol, do óleo aumentou bastante. O etanol ainda está com um problema que o açúcar está muito vantajoso no mercado internacional, então está se produzindo cada vez menos etanol, o que está reduzindo a oferta de etanol aqui para dentro da economia brasileira, está aumentando o preço do etanol, isso aí também está impactando. E o etanol também impacta no preço da gasolina, porque parte da gasolina é de etanol, e você tem mais o ICMS aí para ajudar a piorar tudo, né? Então, a gente tem mais ou menos esse reflexo aqui da economia brasileira. O que a gente tem, então, quando a gente pensa aí nos itens, desses novos grupos separados aí que a gente consegue observar? Ó, a gente tem aqui por grupo, esses daí são os grupos oficiais do IBGE. Ó. Você vê habitação 4,34%. Aí você teve basicamente o impacto da energia elétrica aqui. Então, por causa desse grande impacto da energia elétrica que você teve essa paulada, isso aí foi quase 0,66 pontos percentuais da inflação, ou seja, metade do que a gente estava tendo aí, que a gente teve de inflação nesse mês foi decorrente da energia elétrica. Outro grupo que chama atenção, educação. Educação, você teve um impacto bem grande porque você teve reajuste de mensalidades esse mês. Então, mensalidade de ensino fundamental, mensalidade de ensino superior, de ensino médio, tudo isso teve elevação. Então, teve uma alta de 4,78 nesse mês aí. E a gente pega o grupo transportes, a gente vê que mesmo com a gasolina, o etanol, os combustíveis se elevando bastante, você não teve um peso tão grande assim. Por quê? Porque você teve queda no preço da passagem aérea, daí beneficiou alguns setores, as pessoas com maior renda, mas também teve queda em ônibus interestadual e queda também em tarifa pública. Então, você teve isso aí que acabou amenizando, fazendo com que o grupo transporte aí ficasse mais... tivesse menos impacto na inflação do que deveria ter. E, por fim, a gente vê, então, aqueles grupos que a gente sempre mostra, o açougue, o lazer, os boletos. Olha como que foi a inflação desse mês. Ó. O mercado ele teve uma alta de 1,29%, muito puxado aí por alguns itens que a gente, por exemplo, compra, né, no hortifruti. Acho que está certo esse valor aí? Acho que está certo, sim. Tá certo, né? Então a gente teve esse 1,29% aí do mercado, porque foi puxado muito, porque mesmo com alimentos não tendo uma inflação tão alta, mas os outros itens que a gente compra de bazar no mercado tiveram uma grande alta. Lembrando que é um momento de geralmente reajuste anual de preços em relação a isso. Você vê a feira subiu bastante. A feira subiu 2,1%, ainda teve alguns produtos da feira que acabaram subindo muito. O açougue ainda tendo alta, 2,30%. E o que chama atenção é o boleto, mesmo com a alta da energia elétrica, não foi o que subiu tanto assim. Esse 0,87 aí a gente teve aí que outros itens de boleto acabaram reduzindo aí a conta desse mês. E por fim a gente tem um lazer. O lazer ele subiu bastante, daí eu fui procurar, porque não era tão normal o lazer subir tanto assim, mas teve alta no preço do café fora de casa, do vinho, da cerveja, teve alta no prato fora de casa, nos jogos de azar, na entrada de casas noturnas. Então você teve foi um período de reajuste dos preços aí das pessoas que trabalham com serviços, basicamente. Então o preço do cabeleireiro reajustou, o preço da manicure reajustou. Então isso aí fez com que elevasse bastante aí o preço do lazer nesse momento. Então a gente vê que a inflação realmente foi bem complicada esse mês. Você teve quase que uma tempestade perfeita para fazer com que esses preços aumentassem. E mesmo com o alívio dos alimentos, a gente vê que o resto aí prejudicou bastante, né, Débora? E apesar do mercado ter errado ali a projeção em relação à magnitude da inflação de um mês para o outro, as causas, pelo menos, ele acertou. Porque ele já tinha ali sinalizado que ia ter uma alta puxada pela tarifa de energia elétrica e pelo grupo habitação. Então, isso já era um ponto ali
que estava aparecendo na projeção do mercado, justamente por conta do bônus de Itaipu que ia sair nesse mês. Então, isso já estava praticamente, se errasse isso, pelo amor de Deus. Mas a gente tem também outros pontos que o mercado já tinha apontado. Então, a entre safra de cana, por exemplo, né, que vai mexer com o preço do etanol, além do açúcar estar bastante favorável para exportação. Então, isso deixa ali a cana, né, ou a produção do etanol, né, ou a cana destinada para a produção do etanol aqui dentro, numa menor magnitude. Isso mexe com o preço da gasolina, mexe com o preço do etanol. Então, tudo isso o mercado acertou, ele errou mesmo a magnitude. Mas um ponto até que o pessoal aqui em casa perguntou, e eu acho que vale a pena a gente explicar, porque perguntaram aqui, o aumento aí não quer dizer que o preço sobe? Se sim, essa identidade verde e vermelha não fica confusa? Aqui em relação à energia elétrica, sim, o preço subiu, teve variação de um mês para o outro, então uma variação positiva de preço, né? Então teve uma variação ali e por isso que a gente vê a variação de 16%. Mas não necessariamente essa alta vai ser puxada por uma mudança de tarifa. Era isso que a gente está explicando para vocês. Não é porque aumentou o preço que necessariamente teve uma mudança de tarifa da amarela para vermelha ou da verde para amarela, enfim, na energia elétrica. O preço pode subir por outros motivos. E dessa vez não foi por tarifa de bandeira, né, bandeira tarifária. Foi por outro motivo que a gente explicou aqui. E um ponto que eu acho que vale a pena muito chamar a atenção, até que é um ponto de dúvida de muita gente aqui no chat, em casa, é justamente em relação ao peso que se dá a cada item inflacionário. Então, aquele outro gráfico que mostra o impacto, naquela tabela que mostra o impacto, eu acho que deixa isso bem evidente. Porque aqui a gente vê, por exemplo, o grupo habitação. Ele teve uma alta ali no mensal, né, mês contra mês, de 4,34. O impacto foi 0,63, é um impacto alto na inflação devido ao peso do grupo habitação na medição do índice geral. Foi metade, basicamente, do índice geral. Quando a gente pega alimentos e bebidas, por exemplo, foi só 0,61. Ainda assim, o impacto foi alto, foi 0,14, principalmente se a gente compara com o grupo habitação, com o grupo educação, que teve uma alta maior no mensal do que o grupo habitação, então teve 4,78 de alta, mas o impacto foi 0,29, foi menos do que a metade do que o grupo habitação teve. E foi até, né, se a gente pegar, proporcionalmente, né, 0,61 em alimentos e bebidas é quase metade do que 4,78 causa no impacto da inflação no IPCA. Por quê? Porque são pesos dados a esses grupos, pesos dados aos itens. Como eu sempre falo, é uma ponderação. Então, aqui a gente pode ter um grupo que não tem uma alta tão expressiva como 4%, trazendo um impacto grande. E um grupo que tem um impacto, uma variação muito alta, como 4,78, trazendo um impacto de 0,29, metade do grupo, praticamente menos, né, que a metade do grupo habitação, numa magnitude muito próxima de variação. Justamente por isso, são pesos dados a cada um desses itens. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas eu não sinto essa inflação. Justamente por conta desses pesos, né? Isso é uma ponderação de um índice macroeconômico que reflete variações de preço no Brasil todo. E muito provavelmente não é igual a que você sente no seu bolso, que não é igual a que o André sente, que não é igual a que eu sinto. Então, a gente tem essa percepção, às vezes, distorcida da inflação, porque a gente não entende ela como um indicador macroeconômico. A gente sempre pensa individualmente na gente. Mas quando a gente olha um índice oficial do Brasil, a gente tem que sempre lembrar que isso é um índice macroeconômico, que tem uma cesta de consumo que vai considerar o Brasil todo, que são dados pesos e medidas para cada um desses grupos. Eu acho essa tabela aqui fantástica justamente porque mostra isso pra gente, né? Não necessariamente uma alta, uma variação muito grande vai ter um peso equivalente lá dentro do IPCA, mas pode ser que no nosso bolso, inclusive, esse peso seja maior. Vamos falar um pouco da construção civil agora, Débora, que você teve aí, que a construção civil está escorregando, né? Adivinha por que está escorregando a confiança da construção civil? Selic, será que uma Selic tão elevada aí está prejudicando todos os setores da economia tão rápido? A resposta é sim, né? Mas, Débora, explica aí para a gente aí os dados desse índice da confiança da GV. A confiança da construção, ela caiu esse mês, e não caiu pouco, ela caiu bastante, principalmente quando a gente olha as expectativas e até a análise da situação atual. Os dois caíram e isso levou a confiança lá para baixo. E além da Selic, assim, construção civil, gente, é o primeiro setor que a gente pensa que vai sofrer quando começa a subir Selic. Por quê?
é um setor muito sensível a créditos. Ninguém compra nada à vista, principalmente imóveis aqui no Brasil. Então, a construção civil ela acaba sendo um desses setores que reagem mais rapidamente à alta de Selic. Outro muito conhecido é o varejo, porque também tem ali a necessidade e a dependência do crédito. Então, são dois setores clássicos que acabam sofrendo quando a gente começa a ter alta de Selic. E isso já está impactando na confiança da construção. Mas o setor está esperando uma reviravolta. Por quê? Outro fator que apareceu muito forte na pesquisa da FGV, na sondagem da construção, foi a mão de obra. A mão de obra está cara na construção civil e isso está fazendo com que a confiança também se abale. Mas se espera que daqui a 3 meses, com novos projetos de infraestrutura, isso dê uma alavancada e você tenha uma volta da confiança, apesar desse desafio com a mão de obra e apesar dos desafios com a Selic. Então vamos ver aqui, no ano passado, em fevereiro de 2024, a gente tinha uma confiança, uma análise da situação atual em 94,7. Ela ainda está mais alta do que no ano passado, em 95,8, mas ela teve ali quase uma queda com estabilidade, porque ela caiu mesmo em outubro para novembro, e depois ela ficou praticamente estável. Então, a análise da situação atual não foi dos piores condutores aqui para a confiança. O que derrubou mesmo a confiança foram as expectativas. E é nesse ponto que a gente sempre bate, e é nesse ponto que a gente acende o alerta, porque as expectativas é o que você espera daquele setor para o futuro. Então, a expectativa no ano passado para o ano de 2024, ou comecinho de 2025, estava em 96,5. Hoje ela está em 94,2. Ela não só caiu em relação ao mês passado, como ao ano passado. Isso mostra que as expectativas estão um pouco mais pessimistas. E a gente sabe o papel que a expectativa tem para que o investimento aconteça. Se você tem uma expectativa ruim para aquele setor, pode ser que não tenha mesmo investimento. Se você não vê uma demanda maior porque a taxa de juros está mais alta, talvez você diminua o ritmo de investimento ali. Se você acredita que a mão de obra também vai ficar cara, além de uma Selic alta, isso vai dificultar ainda mais a expectativa de lucro, a expectativa para o setor também vai ficar pessimista. Então, aqui a gente vê esse cenário desenhado na construção civil e mostrando que sim, tem desafios pela frente desse setor tão sensível a juros. Mas, como eu falei, estão esperando uma reviravolta, pelo menos daqui a uns 3 meses, com a probabilidade de novos investimentos em infraestrutura alavancarem esse setor. Vamos falar agora também da fala do Haddad, porque o Haddad ele falou, né, que o ajuste fiscal deve vir atrelado com maior crescimento econômico e deve ter um aumento do investimento graças a isso, né? Então, para explicar para vocês, assim, não é que o Haddad está louco, tá, gente? O Haddad ele está se baseando numa teoria chamada austeridade expansionista, foi os 2 nomes mais fortes provavelmente disso. É o Alesina, que é um autor aí que fez o artigo mais clássico sobre essa questão da austeridade expansionista, e também o Rogoff, né, que o artigo dele também era muito importante, até descobrir que ele usava alguns dados fraudulentos, alguns dados inventados, e a reputação do artigo, não dele, né, ele mesmo fazendo esse tipo de atrocidade continua famoso, né, e continua sendo importante no debate, né? Isso daí mostra que até na questão econômica a ortodoxia pode tudo, aí que fica inabalada a sua reputação. Mas o Alesina tem o artigo mais famoso que fala que basicamente é o seguinte: quando você tem então esse ajuste fiscal, você retira o papel aí do Estado na economia. É como se eles entendessem que a economia fosse uma caixa, vamos dizer assim, que você vai ter parte dessa caixa, assim, ela vai estar sempre completinha. Então, se o governo decide aumentar a quantidade de investimento que ele faz, é o que ele chama de efeito crowding out, né? Então, aumenta a quantidade aí de investimento do setor privado, do setor público, só que isso retira oportunidades de investimento do setor privado. Então, o aumento do investimento do setor público, ele acaba inibindo o investimento privado. Quando você reduz investimentos no setor público, você expande a quantidade de investimentos do setor privado. E sendo que, para eles, o setor público é ineficiente na hora de fazer investimentos, então você deve evitar ao máximo, você deve sempre fazer ajuste fiscal, o ajuste fiscal vai ser expansionista. Eu gosto de chamar essa teoria de teoria da fada da confiança. Porque basicamente você acredita que eu vou deixar o ambiente jurídico perfeito, eu vou deixar
as contas públicas em dia, e daí a fada da confiança vai lá com a sua varinha, plim, e você vai lá e tem crescimento econômico, porque magicamente as pessoas vão investir graças a isso. Não funciona isso assim, tá, gente? A gente já teve aí essa teoria e voltou com muita força aí no Meirelles, né? O Meirelles falava muito disso, de tornar o ambiente macroeconômico muito bom para você aumentar o nível de investimento. A gente viu o que aconteceu, né? O nosso querido crescimento em L, você ficou andando de lado, né? Economia caranguejo que a gente teve durante o governo Temer. Então, não é assim esse passo de mágica. Eu acredito que não vai ser uma coisa assim tão fácil a gente conseguir fazer esse nível de investimento crescer com ajuste fiscal. Na minha visão, inclusive, eu acho que inibe, né? Porque o investimento, né? Já falava o nosso querido Keynes que quando o governo não investe, o governo é um bom motor, né? Um bom aquecedor do investimento, ele acaba sendo uma ignição no nível de investimento. Então, o governo investe e aumenta as perspectivas de demanda, isso daí gera maior nível de investimento, até privado. Então, acho que a lógica é completamente contrária, Débora. E quando eu fiz a pergunta para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação à dependência que o arcabouço estava deixando do crescimento e essa dependência do investimento privado, era justamente, eu estava esperando que ele fosse me responder, André, em relação à fala da confiança. Eu achei que ele ia ter algo nesse sentido de resposta. Não foi a resposta que eu tive e enfim, ele também não abordou muito profundamente esse ponto, mas a gente já viu isso acontecer quando você deixa ali muito na mão do investimento privado, o que acaba acontecendo? Você às vezes concede ali alguns benefícios e isso acaba virando lucro no final das contas, não se reverte em investimento em capacidade produtiva, em aumento de capacidade e no fim da linha nem mesmo ali no crescimento econômico, em impacto econômico. Inclusive eu fiz essa pergunta não à toa, era algo que eu gostaria muito de saber. E porque eu vejo que cada vez mais se deixa essa dependência na mão do investimento privado e a gente sabe os riscos que a gente corre com isso. E com esse direcionamento que o arcabouço mesmo acaba gerando. Débora, você sabe que é hoje, né? Finalmente chegou hoje, é o nosso esquenta do carnaval, né? O esquenta do Oscar, na verdade, que é a grande live que a gente vai ter do lançamento do livro da Juliana Dalpiva, né? Que é o Crime Sem Castigo, né? Que vai contar a luta da Eunice e da família Paiva em busca da justiça aí contra os militares. A gente vai trazer essa história aí maravilhosa, mais uma versão dessa história do Rubens Paiva, que está na moda, né? Justamente pelo fato da gente tá concorrendo, né, ao Oscar aí, a Fernandinha, o filme Ainda Estou Aqui, que conta a história do Rubens Paiva mostrando os terrores, né, como que uma família sofreu em relação a tudo o que aconteceu na ditadura militar. Então a gente tem aqui, vai ter uma live com a Juliana Dalpiva, autora do livro, com o Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do Ainda Estou Aqui e filho da Eunice Paiva, estrela do filme, a Vera Paiva, que também é filha, irmã do Marcelo Rubens Paiva, e o Eduardo Moreira. Então, gente, vai ser imperdível essa live aí, vai ser hoje. Então, não se inscreveu ainda, iclmercado.com.br, se inscreve e já aproveita para clicar no sininho do YouTube aí para ele te avisar 8 horas da noite para você não perder, porque vai ser mais uma vez imperdível, né, Débora? Exatamente, não dá para ficar de fora e avisa a Ludmilla que é hoje. E agora vocês ficam com os nossos vizinhos de cima, o Rolê ICL, então eles já estão prontos para receber vocês, o William De Luca e o Guga Noblat. E parece que tem aí uma polêmica de mochila em vista, então William De Luca, toma sua mochilada. Hoje chegou o grande dia do nosso encontro com Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Rubens Paiva e Eunice, todos personagens do filme Ainda Estou Aqui, que está concorrendo ao Oscar. Um encontro histórico. Que sorte que você está vendo esse vídeo, você não pode perder esse encontro hoje à noite. Não tem replay e ele vai ser absolutamente maravilhoso. À noite a gente se vê.